Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. Agora, nós iremos iniciar a nossa mesa redonda. Empresas à prova de incertezas. Isso existe? Então, eu convido para moderar essa mesa redonda a jornalista e parceira Silvia Bassi, da The Shift. Convido também os palestrantes Marcelo Braga, VP de Enterprise and Commercial Sales da IBM Brasil, o senhor Edson Rigonati, empreendedor e sócio da Astela Investimentos, e o senhor Alexandre Fialho, diretor e professor da Sampo Escola de Negócios. Teremos, ao final das apresentações, um tempo reservado para perguntas e respostas. Por isso, envie suas questões pelo chat. Sejam todos muito bem-vindos e desejo um ótimo painel para todos vocês. Olá a todos, sejam bem-vindos. Vai ser muito divertido mediar essa conversa depois da palestra da Gal, que deu um baile sobre empresas que não vão sobreviver se não entenderem o consumidor. Então, eu queria agradecer muito a presença do Marcelo Braga, do Edson Rigonati e do Alexandre Fialho. Acho que a gente vai ter uma conversa muito bacana. E a ideia aqui, a pergunta é provocação, né? Tem empresa à prova de certeza? A gente não tem muita certeza, né? Mas eu acho que é um momento de olhar para das chamadas empresas que conseguem passar incólume ou incólumes ou quase incólumes a uma disrupção constante. Se a incerteza era uma variável, né, que tinha que entrar no planejamento das empresas antes da pandemia, que era um elemento a ser considerado, agora, após a pandemia, a incerteza é um fato, né, que faz parte da realidade do dia a dia das empresas. A gente está falando de um cenário líquido, dinâmico, que exige que as empresas com uma cultura que privilegia a resiliência, agilidade e velocidade. Pensar em empresas à prova de incerteza é pensar em empresas capazes de mudar cenários, inventar produtos, implementar inovações todos os dias. Nesse contexto, regras velhas não cabem mais no que a gente está chamando de refresh, né? Que precisa que a cultura corporativa mude e que exige lideranças capazes de incentivar a empresa inteira a abraçar a incerteza como parte do negócio. Esse possivelmente é o primeiro passo, ou o passo mais fundamental a dar no caminho de você chegar numa empresa à prova de incertezas. Eu queria, então, começar pedindo a vocês que pudessem fazer uma reflexão sobre isso, sobre esse momento em que a gente vive, sobre essa necessidade de ser não avesso, mas favorável à incerteza, e pedir que vocês
falasse um pouco disso aí. Como é que é liderar uma empresa à prova de incerteza? Né? O que é que o novo cenário exige na mudança do modelo mental, do mindset do líder corporativo? Então, vou propor que o Marcelo comece e depois eu passo para os outros. Obrigada aí. Obrigado, Silvia, obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo que a gente está batendo um papo com vocês, uma mesa tão bacana e um tema tão provocativo, né? Quando eu vi o primeiro título, né, Empresas à Prova de Incerteza, isso existe? Não existe. Existe um cenário que as empresas têm que se adaptar a esses tempos de incerteza, e eu acho que esse aqui é muito da reflexão que a gente vai ter agora um pouco. Na nossa perspectiva, né, falar um pouco da minha perspectiva pessoal aqui, como executivo da área de tecnologia, e depois dentro de um contexto maior do mercado, eu acho que a gente tem claramente um desafio imenso das empresas para saírem desse cenário que nós estamos passando de uma forma mais forte, ou mais adaptada, ou mais competitiva do que a gente entrou. E esse cenário, na minha opinião, é uma combinação muito intensa de cultura, que eu acho que aqui entra um contexto muito importante, que não adianta falar de transformação digital, não adianta falar de cliente no centro dos processos, não adianta falar de engajamento de funcionários, se a cultura da empresa não está aberta, não está flexível e não está disposta a mudar. Então, aqueles velhos dogmas, né, da cultura corporativa, de que aquela empresa tem esta cultura, eles podem ter funcionado muito bem até há pouquíssimo tempo atrás, mas se não for revisto, não for revisitado, não for desafiado, talvez essa coisa não sobreviva mais. E estou falando no alto, né, eu estou há 22 anos aqui na IBM, uma empresa com 104 anos aqui no Brasil, então nós temos uma cultura muito forte, nós nos chamamos de IBMistas, nós temos questões sólidas muito importantes em qualquer tempo, como a ética, como a dedicação ao cliente, como fazer diferença para o mundo, mas a cultura ela tem que estar também adaptada a esse tempo mais ágil, esse tempo mais moderno, esse tempo que a resposta tem que ser feita agora. Um outro passo importantíssimo são os processos. Então, processos antigos de que a gente investia em pesquisa e desenvolvimento, descobria uma tecnologia, depois olhava se tinha mercado para fazer esse lançamento desse produto, buscava-se consumidores potenciais com aquele perfil, e aí você tinha um produto vencedor no mercado. Hoje esse processo é completamente diferente. Você cocria com os clientes, você desenvolve muito mais rápido, não é mais uma cultura de estar com um produto completamente finalizado para ser disponibilizado no mercado, mas começar por um produto mínimo viável e essa coisa ganhando uma escala e a projeção que precisa até estar dentro do que é razoável. O consumidor mudou, então ele espera essa atualização acontecer de tempos em tempos e tempos mais curtos. Então os processos, sejam eles de desenvolvimento, processos de atendimento a cliente, processos de resposta ao mercado, ou mesmo questões internas das empresas, têm que ser absolutamente transformados para essa nova era, tudo online, hiperconectado, super digital, e que a experiência que as pessoas esperam da sua empresa é exatamente a mesma experiência que ela tem da melhor empresa que ela experimentou. Então, se o jeito de comprar num determinado e-commerce vira o baseline para qualquer outro que é pior que isso, ser pior, e não ser bom o suficiente. Então, acho que tem uma mudança do perfil do consumidor aqui também muito intensa. Tem uma discussão sobre pessoas, então vou abrir vários temas aqui para o nosso debate, né? Que é muito importante, porque principalmente na área de tecnologia, a gente vê que conhecimentos técnicos específicos, né, tem uma validade. Então, antigamente, você formava, você terminava os seus estudos e você ia para o mercado de trabalho. Hoje, se você parar os seus estudos, provavelmente em 1 ou 2 anos você é uma pessoa que vai estar completamente defasada sobre uma ótica de tecnologia, porque a gente viu um acelerar de novidades, de integrações, de conceitos acontecendo de uma forma muito grande. Então, essa questão das pessoas estarem abertas a aprenderem sempre, a quererem ter esse tipo de atitude é fundamental. E, obviamente, né, o potencial da tecnologia agora praticamente como meio para tudo, né?
independente da indústria, independente do tamanho da empresa, independente se é um banco, se é um varejo, se é um governo, se é uma indústria, qualquer que seja a área de negócio, a tecnologia passou a ser muito mais protagonista, mas a gente tem que sempre lembrar que ela é meio. E nesse caminho, como nós permitimos com que os nossos clientes tirem proveitos dessa tecnologia de uma forma mais fácil, mais ágil, mais barata, mais escalável, mais segura, são os grandes temas aqui, na minha opinião, que montam o que poderia se chamar de uma empresa com menos risco para o future proof, né? Daqui para frente, eu acho que se não tiver nessa corrida constante, se ficar parado, 1 minuto é suficiente para você ser ultrapassado nesse mercado tão rápido, tão ágil e tão globalizado. Perfeito. Muito bom. Fialho, você é o cara que dá coach para CEOs, você está com o projeto Ser lá na Sampo. Dá para ter uma empresa à prova de incerteza se o líder não é nem um pouco afeito a mudanças e não gosta de ambientes líquidos? Como é que faz isso? Não, dá. Só fechar ela. Aí você não vai ter problema nenhum com a incerteza. Quem tem medo de incerteza não pode estar no mundo corporativo. Infelizmente, essa é a realidade. Mal vai conseguir existir hoje em dia. Eu acho que a incerteza é um dado não apenas pertinente ao mundo corporativo, mas é um dado da existência, né, da realidade. Mas, enfim, eu queria aqui provocar reflexões, né, mais do que demonstrar algumas coisas, mas eu acho que o ponto principal, e não dá para falar do mundo contemporâneo sem mencionar a pandemia, mas eu acho que é super importante as pessoas entenderem que as mudanças já estavam em curso. A pandemia, na verdade, foi um catalisador do processo de mudança. Ela não foi um elemento, individualmente falando, transformador da realidade. Ou seja, tudo que a gente está vendo nesse processo de pandemia já era algo que vinha acontecendo no mundo, né? Eu acho que a pandemia também teve um aspecto importante, que ela fez um pouco as pessoas perceberem essas mudanças. Na verdade, eu acho que o mundo vinha se transformando, mas as pessoas estavam que nem naquela analogia do sapo na água quente, né? Então as pessoas não percebiam a água aquecendo. Eu acho que tiraram o sapo, deixaram a água bem quente e a pandemia fez com que as pessoas... Opa, está queimando, deixa eu entender que essa água está quente aí, né? E eu vou tentar aqui fechar com um pouco de desafio para essa liderança contemporânea, né? Trazer um pouco aí de um blend epistemológico, de filosofia, sociologia, neurociência, psicanálise, né? E aí eu queria só brincar pela essa coisa da transformação, né? A gente teve algumas eras éticas, né, que comprovam um pouco dessa transformação em curso, né? A primeira, indo para a Grécia Antiga, né, era a ética cósmica. Depois, quando a gente vai para o medievo, tem o que a gente chama da ética religiosa. E aí, a que é mais pujante no mundo corporativo, vinha sendo, na verdade, é a ética da racionalidade, da razão ascética, que ela nasce com Descartes, com a racionalidade como centro da existência. Tem no iluminismo e na Revolução Industrial, talvez, os seus principais pilares, mas dura só até a década de 80. Então, essa ética da racionalidade, a razão ascética, ela dá espaço para a ética da razão do sensível, que o Nietzsche chamava da ética do artista, né, que é essa contemporaneidade. O Lipovetsky chama, né, a gente saiu de uma ética do dever para uma ética do desejo. E isso tem incomodado bastante a sociedade. Mas o fato é, gostemos ou não, isso é um novo contexto e tem muita coisa boa por trás desse contexto, né? Então, essa contemporaneidade, acho que você mesmo colocou bem, Silvio, dessa coisa gasosa, né? Na verdade, ela é uma mistura dessas eras. É uma mistura de modernidade, pós-modernidade e hipermodernidade. Ou seja, é uma mistura de estados, sólido, líquido e gasoso. O que a pandemia fez foi liquefazer e transformar também o mundo menos sólido em mais líquido e mais gasoso. Então, esse é o processo que a gente está vivendo. E essa incompletude humana, né, que já vinha sendo falada, ela foi percebida nesse mundo contemporâneo. E essa incompletude, ela tem razões importantíssimas, né? A diferença do homem para o animal é essa incompletude, né? O animal já nasce com tudo que ele precisa para existir. Um homem não, ele é incompleto. A dúvida faz parte da natureza humana.
Então, essa coisa de existir na contemporaneidade é, de fato, um desafio existencial, que é o que o Sartre brincou, né? Nos animais, a essência precede a existência. No homem é o contrário. É a existência que precede a essência. E não é à toa que a gente tem ouvido falar, até de maneira banalizada, como nunca antes, né? O termo essência. Está todo mundo recorrendo à minha essência, que é uma prova de crise existencial. Porque, na verdade, a existência requer que a própria essência seja repaginada, repensada, assim como tão bem o Marcelo Braga colocou, né? A gente não é um ser absoluto e controlador do contexto. O contexto é absoluto a gente. Então, se a gente não tiver uma humildade existencial, a gente vai ter uma crise existencial e vamos recorrer às nossas essências, nossos princípios, nossos valores. É que nem alguém que é honesto precisar falar, eu sou honesto, e acredito em mim, eu sou honesto. Esse cara tem algum problema, né? Então, é esse momento que a gente está vivendo no mundo contemporâneo, né? E o que eu queria trazer para dar esse fechamento, né? O que aconteceu de mudança? Quais são esses novos desafios, né? Primeiro, a gente tem uma questão importante, que nós saímos do mundo que era projetado para um mundo que tem que ser inventado. Então, não é à toa que planejamento estratégico deixa de ter a relevância histórica que teve, e o contexto de inovação e criação sobem na hierarquia de prioridades organizacionais. A disciplina dá lugar a um risco. A eficiência dá lugar a uma questão da performance performática. Ou seja, o como é tão importante ou mais importante do que o que. As empresas, as pessoas não querem mais o resultado pelo resultado. O como é super importante. Isso tem a ver, na filosofia, de uma ascensão da estética, que antes tinha uma primazia da ética em relação à estética. A estética foi libertada e a estética passa a ter valor existencial e corporativo muito relevante, né? O representar dá lugar para a genuinidade. Não tem mais possibilidade de um líder ser aquela coisa fake, plástica e não humana, vamos dizer assim. A verticalidade para a horizontalidade. Então, comando e controle, tudo que funcionava no mundo anterior, perde força, perde, de fato, condições de existência, né? O alinhamento dá lugar para uma responsabilização individual e coletiva. A verdade absoluta para um pluralismo razoável, um perspectivismo. A informação para experienciação. A aspiração dá lugar para uma inspiração. Objetivos não são mais totalitariamente suficientes, é preciso propósito. E o que eu brinco, né, que é o título do meu livro que eu estou acabando de revisar para lançar, o Chief Executive Officer dá lugar para o Curator of Entrepreneurial Office. Ou seja, sai o chefe executivo e entra o curador empreendedor. Curador no sentido curatorial, como se fosse um maestro regendo uma equipe. Ou seja, essas transformações são as grandes transformações que estão no colo de todo e qualquer líder contemporâneo, não porque ele escolheu, mas sim porque o mundo se transformou. Então, se ele está liderando uma organização hoje e ele não for míope, certamente ele está diante dessas transformações que eu mencionei. Então, esse é o que eu queria dividir no início. Sensacional, hein? Curadoria é complicado, né? Chief Curador Officer, aí vai ficar complicada a coisa. Edson, você dá coach para empreendedores e você cuida de startups, a Stella Invest, e ao mesmo tempo você tem uma visão que vem lá do mundo corporativo antes. Tem empresa à prova de incerteza? Então, o meu papel é criar essas incertezas, né? Eu sou um investidor de guerrilheiro. O meu papel é achar empreendedores que estão atacando qualquer CEO, qualquer executivo que esteja marcando toca. Muito bom. É isso que eu faço da vida. E acho que a gente está vivendo talvez na maior revolução que a humanidade já enfrentou, né? Essa briga da tecnologia, que é uma briga para ver quem consegue chegar lá primeiro, né? Se é o empreendedor com uma tecnologia nova ou o incumbente com algum outro reformato que trabalha. Eu acho que para trazer um pouco luz para essa discussão, vale a gente comparar com o que a gente vive com o mundo das guerrilhas. Nos últimos 250 anos, a gente teve 380 guerrilhas.
Fidel Castro, GEAP, toda a Revolução Francesa, dessas 380 conflitos que a gente viveu de guerrilhas, 240 foram ganhos pelos incumbentes, 120 pelos empreendedores, né, pelos desafiantes, pelos guerrilheiros. Essa é a estatística desse mundo ilíquido, líquido, dessa era das incertezas, né? Então, 25% das pessoas que estão aqui vão ser atacadas e vão perder o jogo. Então, eu acho que o papo aqui é como é que eu me defendo e como é que eu ataco. Perfeito. Interessante. Perfeito. Bom, a gente falou aqui de líquido, a gente falou aqui de incerteza, a gente falou aqui a regra é não, só sei que nada sei e não sei onde estou pisando. É mais ou menos isso o que a gente estava olhando hoje. E aí a minha pergunta para vocês, a gente já recebeu uma pergunta da audiência, que eu vou juntar com a pergunta que eu tinha preparado, que é o seguinte: bom, se a gente está nesse ambiente, a gente pode declarar, né, o fim dos planejamentos de longo prazo, a gente pode declarar que a prática de análise de risco também tem que ser abandonada, porque a velocidade das mudanças é tão grande. Como é que você planeja, né, um roadmap em ambientes líquidos? Como é que você faz a curadoria do problema? Quer falar, Fialho, começar? Posso pegar no início. Eu acho que a pergunta é super interessante, Silvia. Que bom. Na verdade, eu não diria que é o fim de um plano estratégico, mas o que de fato se observa é que o planejamento estratégico sofreu um achatamento com o orçamento. Ou seja, ele virou muito mais uma iniciativa flexível do ponto de vista da estratégia e um pouco mais rígida do ponto de vista orçamentário, mas vira um certo guidance, muito mais do que uma cartilha a ser seguida. Então, de fato, tem um achatamento do planejamento estratégico com o orçamento. Porque a estratégia passou a ser muito mais essa sensibilidade para com o que está acontecendo do que uma previsibilidade e um fetiche de controle do contexto em que está inserido toda e qualquer organização. E a questão de risco, eu acho que a análise de risco ela até cresce por algumas questões de compliance. A única coisa que ela perdeu a pretensão, e a gente já vê isso, né, em ter, de fato, na sua métrica, um valor absoluto. Eu vou falar uma linguagem aqui, o CAPM já foi a medida métrica quase que universal, né, para valorar empresas. E cada vez mais a gente vê critérios que têm alguma lógica, têm alguma percepção de risco e retorno, mas não é metricamente da mesma maneira estruturada como era no passado. Então, a gente também vê uma certa necessidade de repensar o risco não como uma coisa absolutamente traduzida como desvio padrão de retornos apenas. O risco pode ser até mais amplo, inclusive em modelos de opções reais. O risco tem muito mais conexão direta na proporcionalidade do que a inversa. Então, essa é um pouco das métricas, né, financeiras que estão aí mais pujantes e vigentes no mundo contemporâneo. Uhum. Edson, planejamento de longo prazo ou de médio prazo, análise de risco, devo levar em conta que nada disso mais é possível e devo começar a adotar o pivô das startups, quer dizer, incumbentes sabem pivotar, brincando com a história dos elefantes também dançam, lá da IBM antiga? É bem isso. Eu, na verdade, eu acho o mundo Agile ou Scrum uma gestão de risco muito mais eficiente do que o Waterfall, né, que é o que o mundo utilizava antes para planejar e construir coisas. Então, pelo contrário, eu acho que as empresas que são ágeis e líquidas, elas são mais resilientes e gerem melhor o risco do que as que não são.
E o planejamento, eu acho que ele continua sendo um fator importante, né? Eu acho que tudo na vida a gente precisa sonhar. A gente sabe que tudo aquilo que a gente sonha nunca vai acontecer. O que a gente está fazendo é sonhando cada vez mais alto e mais rápido, né? Então, em vez de esperar 2 anos para fazer um plano bianual, vamos sonhar todo trimestre. E no nosso caso, né, como atacantes, como guerrilheiros, a gestão é o caixa. Tenho 18 meses para invadir o castelo, e se não invadir, vamos para a próxima. Muito bom. Braga, e aí? Como é que faz? Tem planejamento e análise de risco que aguente tudo isso? Eu acho que talvez o grande segredo aqui dessa conversa é termos um contexto. Acho que assim, o planejamento estratégico que a gente fazia de muitos anos atrás, que você planejava bianualmente, como o Edson comentou, né? Você tem certeza que hoje ele vai dar errado, porque as variáveis são completamente diferentes. Eu acho que também era uma prática se desconsiderar cenários extremos. Cenários como o da pandemia, que você vai ter lockdown dos principais centros de produção do mundo, que você vai ter restrição no seu direito de ir e vir, que você tem todo um cenário como esse, impossível qualquer cenário desse extremo ter sido considerado como mais provável ou mesmo que possível no planejamento do ano passado. Se a gente for pensar, o ano passado a economia estava dando sinais de recuperação, o Brasil com alguns planos em andamento, e de repente você pega esse ano e literalmente mudou radicalmente tudo. Agora, o planejamento estratégico é importante? Na minha opinião, sim. A discussão é não ter tanto tempo entre os controles, né, os achievements, para se adaptar. Então, não dá mais para você pensar projetos que vão dar retorno daqui a 2, 3 anos. Fazer transformações tão intensas dentro das empresas que você vai fazer um turnkey e vai trocar um back-office inteiro, um CRM inteiro, ou mesmo um processo inteiro. Então, mesmo em empresas incumbentes, a cultura ágil, a cultura de squads, você dividir os problemas em problemas menores e conseguir trabalhar numa velocidade muito maior, já é o novo normal de empresas do porte da IBM. A gente, absolutamente todos os nossos funcionários já estão dentro de metodologia ágeis, porque a gente entendeu claramente que esse era o caminho, não dá para se lutar com armas tão distintas. Agora, a gestão de risco já é um pouco diferente. Eu acho que nunca se teve tanta informação, tanto dado, tanta ferramenta para você aprimorar controles e riscos. Agora, sobre uma ótica de liderança e desenvolvimento empresarial, varia bastante de empresa para empresa. Então, algumas indústrias tiveram que, por questões de compliance, como o Alexandre comentou, teve que aumentar muito o seu rigor sobre gestão de risco, porque essa coisa solta dá problema. E você também botar o mundo, né, tentar modelar o mundo perfeito, com todas as variáveis, com todas as formas, você também perde uma janela de oportunidade de ser ágil e de retornar ao cliente, de tomar risco, porque eu acho que tudo aqui envolve essa discussão, né? Entre você ter a certeza de que o que você está fazendo vai chegar lá do outro lado, versus essa dinâmica do mercado tão grande, a tomada de risco está cada vez mais obrigatória. Andar dentro dos limites estritamente condicionados que funcionavam há algum tempo atrás, agora não resolve mais. Tem gente batendo na porta do castelo o tempo todo. E é um exercício de defesa e de ataque mútuo, porque o mercado está crescendo, está tendo espaço para muitos outros entrantes, e bem nichados, bem especialistas, bem competentes, e acho que agora já está caminhando para um mundo que talvez os incumbentes que estavam tão temerosos, né, de tanta agilidade, de tanta energia, de tanta vontade de vencer das startups, começaram a ver que a questão de caixa pega, de fato, né? E aí você vê vários comprando um monte de startups, várias startups que deixaram de ter o seu core como ser uma empresa escalada, né, e virar uma empresa para ganhar um valuation alto e fazer um bom negócio e capitalizar os fundadores. Então, acho que tem de tudo que torna, talvez, essa brincadeira aqui mais dinâmica e mais divertida, né? Muito bom. A gente tem um cenário em que a liderança de empresas que são, vamos dizer, a prova de incertezas, mas pelo menos mais ágeis
e mais preparadas para caminhar nesses ambientes incertos, eles têm algumas características. Eu queria tentar entender, queria ouvir de vocês, a gente consegue identificar uma característica comum desse tipo de liderança? Qual é talvez o principal atributo ou qualidade de um líder que consegue fazer a empresa dele navegar, sabendo que a incerteza é a constante, sabendo que é preciso, que o propósito tem que existir, mas que você tem que ficar, às vezes, mudando de rumo o tempo inteiro? Qual é a característica mais importante, talvez, dessa liderança? Edson, você que lidera guerrilheiros que vão lá, puxam o tapete dos incumbentes. Qual que é a característica que a gente encontra, né, nesses líderes guerrilheiros? São pessoas incrivelmente boas de storytelling. 4 fundamentos que eu acho que são críticos para o sucesso de uma guerrilha. Ter um líder que conheça muito de produto, e desenvolver produto é storytelling. Um líder que conheça muito de marketing e vendas, e marketing e vendas é storytelling. Um líder que seja muito bom de gente, né, porque para você invadir o castelo da IBM, você precisa de milhões de pessoas junto com você, e trazer pessoas a storytelling, e precisa ser muito bom de fundraising, né? A mediana de dinheiro para se criar um unicórnio são $200 milhões em 5 rodadas, né, entre seed, série A, B, C e D. E fundraising é storytelling. Então, não é à toa que Fidel Castro está na camiseta de todo mundo até hoje, né, porque são incríveis, pessoas incríveis de contar história. Muito bom. Braga, qual é a característica, na sua opinião? Eu acho que talvez seria o antagônico do comando e controle. Na hora que você tinha uma liderança que dizia claramente o que é para ser feito, dada aquela situação, você literalmente restringe as ideias e as competências a um grupo muito pequeno de pessoas face tantos desafios e tantas mudanças. Então, acho que a questão do engajamento do time como um todo, a liberdade, o empowerment, está mais na ponta do que no topo. E você dá delegação, de fato, para eles tomarem decisões, para eles decidirem o que é para ser feito, ao invés de toda aquela hierarquia de pedir as aprovações, de ter uma cúpula que dita que o norte é para lá. O mundo está hiperágil, dependendo do país, dependendo da indústria, dependendo da região. Decisões podem ser diferentes, e acho que essa flexibilidade e aí a humildade, de fato, de entender que você foi criado, né, e moldado ao longo da tua carreira por uma realidade que, se você não tiver muita gente boa junto com você, pensando junto e contribuindo, certamente você não vai conseguir dar o guidance correto. Maravilha. Fialho, alguém está perguntando aqui que o seu Chief Creation Entrepreneur, é isso? Falei certo, né? Espero que Curator of Entrepreneurial Office. Ok. Ele é o quê? É um CEO com visão mais holística, mas eu queria, veio uma pergunta de cá, mas eu queria que você desse qual é a principal característica desse cara hoje. Eu vou até falar algumas características que são pertinentes a um CEO contemporâneo, né? Uhum. Mas é importante mencionar que a neurociência já provou que a gente pensa e decide com o não cognitivo muito mais constantemente do que a gente acha ou gostaria. E que, inclusive, em desafios grandiosos, o não cognitivo toma magnitudes vultuosas também. É importante só desmistificar que o que não é cognitivo, ou seja, o que não é racional, não é irracional. O mundo não é mais binário. Tem uma inteligência não cognitiva que é o que nos faz e nos continua deixando superior à máquina. Porque o fetiche da cognição nos torna irrelevantes já diante de qualquer inteligência artificial disponível. Então, a dimensão do humano é uma dimensão privilegiada. E eu começo por aí, que são, inclusive, atributos da brasilidade, que está sendo muito enaltecida mundo afora, que os brasileiros pouco conhecem, é um tema que eu tenho trabalhado, é um dos módulos do programa de CEO que eu coloquei, mais bem avaliados. O próprio Domênico De Masi tem um livro que dedica a isso, né? O Futuro Chegou,
referindo-se a um livro de um austríaco da década de 40, que era Brasil, País do Futuro. E ele fala: o futuro chegou e o modelo brasileiro para o Domênico é o modelo do líder contemporâneo, que é esse Cureiro, né? Então, a pluralidade, a miscigenação, que são traços da brasilidade, em detrimento a um alinhamento. Então, você ter essa pluralidade, essa perspectiva de mundo ampliada, obviamente faz com que você tenha uma liderança mais efetiva. Segundo, o brasileiro ele prefere a harmonia do que a vitória, diferente do anglo-saxão. Então, o valor da harmonia, ou seja, de não ter um fetiche da perfeição, mas de um bem viver, de ter alguma coisa bacana, tanto é que o brasileiro prefere ser feliz a ter performance, a ser produtivo. A felicidade é um valor da brasilidade mais importante. E essa questão da passionalidade, que o Brasil sempre foi muito criticado, muito passional, que é uma dimensão de humanidade, está fazendo, na verdade, da liderança brasileira uma liderança de destaque no mundo contemporâneo. Porque tudo que era anglo-saxão e a própria ciência da administração de herança puritana deixou de ser efetiva nesse mundo mais líquido e mais gasoso. Então, ode à brasilidade, eu acho que é uma bandeira super importante para a gente estar conhecendo, desvelando, para daí poder enaltecer, sem nenhum ufanismo. São estudos que estão bem adiantados. Eu sou parte integrante de pessoas que estudam profundamente isso. Então, viva a brasilidade. Tá certo. Olha só, a gente está terminando, mas acho que o storytelling dos guerrilheiros do Edson aí pegou pesado no pessoal aqui. Eu tenho que terminar com uma pergunta. Edson, quando é que um líder de startup ganha você? Qual é a grande característica que ganha o investimento da Stellan? Se eu imaginar que todo incumbente é o exército romano, enfileirado, encapuzado, o empreendedor me ganha quando ele mostra que ele é um mongol atirando de arco e flecha em cima do cavalo. Ok, tá certo. Armas de distribuição em massa. Tá certo, tá bom. Faca no dente, literalmente, é isso. Tá bom. Gente, eu queria agradecer vocês, foi sensacional ouvi-los. Eu adorei, a audiência gostou muito também, tenho certeza. Vocês foram muito generosos em participar com a gente. Eu queria, de novo, desejar uma ótima semana e, de novo, agradecer em nome da The Shift, em nome da Abis, porque foi realmente uma conversa muito, muito boa. E agora eu vou ficar preocupada em pensar se eu sou exército romano ou se eu consigo ser guerrilheiro o suficiente. Tá certo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigado, prazer, obrigado. Até logo, pessoal, boa tarde. Obrigada. Até logo, Alexandre. Tchau, Edson. Até logo, Silvio. Tchau. Agradecemos aos palestrantes e à moderação da nossa mesa redonda, Empresas à Prova de Incertezas, Isso Existe. Foram ótimas, realmente um debate muito enriquecedor. Agora, quero chamar o vídeo de lançamento do novo posicionamento da Abis e também iremos apresentar os vídeos dos nossos patrocinadores, IBM e TOTS, os quatro tornaram este evento viável. Nascemos na década de 80, quando a palavra software ainda era desconhecida. Em 3 décadas de história, o ressignificamos e passamos a representá-lo no mercado de tecnologia, tornando o software nossa expressão. Mas o mundo mudou e hoje falar de software é falar de mobilidade, saúde, infraestrutura e acessibilidade. Acompanhando essas mudanças e as transformações digitais, acreditamos que era a hora de reformular. A mudança começou de dentro para fora. O primeiro passo, ouvir. Nossa comunicação já não estava mais conectando com o momento atual e assim entendemos como nos reposicionar. Hoje tudo é software. Decidimos compreender seu tempo, que não é linear, mas desenha perspectivas através de uma ferramenta transformadora, o conhecimento. E nossa marca traduz isso. O S assume ainda mais protagonismo, ganhando modularidade e dinamismo, assim como o software. Com isso, a identidade visual se constrói a partir de diversas perspectivas que se pode ter dele. O marcante S da Abis.
se fazendo presente nas diferentes áreas em que o software transita. Hoje, uma nova história começa, mantendo o propósito de sempre: um Brasil digital menos desigual. Além de carnaval, praia e futebol. Na verdade, luto dia e noite para realizar meus sonhos. Jeitinho? Quando todo mundo acha que deu errado, eu vejo uma oportunidade. Esse é o meu jeitinho. É enfrentar obstáculos, mudanças e dificuldades. E acreditar que tudo vai dar certo. Porque eu trabalho até dar certo. Foi assim que eu ajudei a desenvolver milhares de empresas por todo o país. E é assim que eu vou continuar. Quem sou eu? Eu sou o brasileiro, sou a TOTUS, sou você. A Abis parou para ouvir e conhecer ainda mais o seu cliente e, por isso, está se renovando por meio do conhecimento e quem ganha é a sociedade, pois o nosso propósito é de termos um Brasil digital e menos desigual. Para conhecer mais, acesse abissoftware.com.br.